Vamos então, chegou o dia, né, da gente falar da DR. A DR, a gente fala em DR aqui, tem uns caras aí que já pulam na cadeira, né? Mas aqui a gente vai falar da DR entre Moisés e o faraó, né? E Deus também, Deus participa dessa DR aí bastante, dando uma orientada em Moisés, né? Então, aconteceu, né, como a gente já sabe, que os israelitas foram escravizados, né, e eles foram porque eles podiam ser. A gente falou no último papo da dicotomia entre o império e Shalom, né, das narrativas. E o império é assim, né, tem uma hora que ele é assim, se ele pode ter mais ganhos, né, à custa de outros, ele vai ter esses ganhos, né, e foi o que aconteceu. Eles foram escravizados, isso não deve nos surpreender, porque em algum momento algum faraó ia ter essa ideia brilhante, né? José ia ficar para trás, ele ia falar, pô, tem esse povo aqui dando sopa e vamos fazer eles trabalhar para nós, né? Então, isso ia acontecer e, e é natural, né, que tenha acontecido. Então, mas o desfecho do livro de Êxodo é cheio de fatos estranhos. E eu não estou falando. O livro de Êxodo é cheio de fatos estranhos e eu não estou falando aqui de abrir o Mar Vermelho. Tá? Se você tirar o Mar Vermelho aberto, ainda assim, esse é um livro cheio de fatos estranhos. Você nunca se perguntou aí algumas coisas? Por exemplo, será que o Deus Todo-Poderoso ia precisar de 10 pragas para realmente libertar o povo? Parece um sistema bem ineficiente, né, de fazer isso. E mais, outras perguntas que me vêm à mente aqui. Por que o faraó... por que Moisés pede para o faraó para sair por 3 dias, se ele queria sair para sempre? E por que Deus endurece o coração do faraó? Será que ele fez uma exceção ao livre-arbítrio aqui? Quer dizer, todo mundo pode escolher, mas na vez do faraó, ele não pode escolher, vai ter que ter o coração endurecido, ele vai ser obrigado a fazer bobagem. E é ser obrigado a fazer besteira, não é nem ser controlado por Deus para fazer o certo, né? Então, que troço esquisito, né? Isso tudo. Então, como isso não faz sentido, né? Que Deus controlou o coração do faraó para fazer besteira, a gente vai ter que, em algum momento, matar essa premissa, né? Deus pode fazer qualquer coisa, sim, é verdade, mas, como ele inventou também o livre-arbítrio, né, convencer os outros é bem mais difícil do que parece, como vocês todos aí já notaram. Né? Tenho certeza que cada um de vocês já orou bastante para Deus mudar alguns corações que não mudaram. Né? Então, na hora de lidar com os corações, é bem mais difícil, né? Especialmente para quem não quer ser convencido. O mundo é cheio dos piores cegos, né? Diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O mundo é cheio deles, cheio dos piores cegos. Então, não é nada fácil mesmo para o Todo-Poderoso. Vamos lá, vamos ver aqui. Imagine que, se você for o Deus Todo-Poderoso, vamos lá, é só um exercício, tá? Você não está cometendo um sacrilégio nenhum. Se você estivesse no lugar de Deus Todo-Poderoso, fosse demonstrar que você tem todo o poder do universo, lá para o faraó, o que você faria? Você pode pensar assim, lá no Nilo, no início, você pode mandar uma onda gigante. Boa ideia, uma onda gigante é um negócio legal, né? Realmente é uma imagem lindíssima, né? Se tem uma onda gigante. E aí, o que ia acontecer? Os egípcios iam olhar e falar: ih, olha lá, o deus do mar ou o deus das águas está bravo com a gente. Se ele mandar um terremoto tremendo que balance até essas pirâmides aqui atrás, o que os caras iam pensar? E olha lá, o deus da terra está nervoso. Não ia adiantar nada, né? Fazer essas demonstrações assim de poder. Então, pior, né? Eles ainda podiam, os pagãos ainda podem ter ideias. E esse Deus aqui tá bravo, tá mandando raio na nossa cabeça, vamos sacrificar umas crianças para ele ficar calmo. Não ia adiantar, né, essa estratégia. Então, a gente precisa de um jeito para convencer o faraó a libertar os judeus, né?
E a gente, então, já conhece o livro, né? A gente já conhece, já sabe tudo que vai acontecer e você pode pensar, já sei qual foi a estratégia que Deus usou. Deus pensou assim, vamos triturar o Egito e os egípcios lentamente, com 10 pragas horríveis, porque aí eles vão libertar o povo e a gente vai ter um livro super legal na Bíblia para contar para todo mundo, não é? E depois a gente ainda mata todos os primeiros filhos e sai correndo com o ouro deles. Olha que estratégia super incrível essa, né? Brilhante. Por que a gente não pensou nisso? A estratégia é fabulosa. Soa natural para vocês isso? Estratégia dessa? Não, né? Então, vamos ver como que Deus contornou isso, corrigiu isso. E é claro que a gente vai propor, assim como a gente fez com José, né, vamos propor aqui um fio condutor, né, para explicar essa narrativa de forma mais ampla. Então, a primeira coisa que Deus precisa aqui é de alguém para falar, né? Afinal de contas, se o faraó tivesse uma visão, dificilmente ele ia acreditar a Yahvé, né? Então, ele precisa de um mensageiro e ele arruma esse mensageiro na figura de Moisés. Então, Moisés vai falar, né? Ele vai apresentar os fatos para o faraó. E vamos imaginar que Deus está querendo convencer o faraó a libertar os hebreus. Né? Início de boa vontade, claro. Né? Ele não quer sair matando gente. Então, a primeira abordagem que a gente vê ele tentando, né, o Moisés tentando, está lá em Êxodo, no capítulo 5. Se você quiser ir dando um pulinho lá, você vai ver que a primeira abordagem que Deus tenta com Moisés é a abordagem direta. Pô, mas direto? Deus falou diretamente? Foi. Abordagem direta. Está lá em Êxodo 5, no verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor, ou quem é Yahvé? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Porque eu sou o faraó e eu que mando nessa parada aqui. Então, as palavras de Deus foram simples e diretas. Né? Deixe meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Só que para o faraó, Yahvé, ele nem conhecia e se conhecesse seria só mais um Deus e por que ia deixar o povo perder 3 dias de produção por causa disso? Logo em seguida, aparece no verso 3, começa com eles insistiram, que provavelmente significa que foi em outro momento, né? Talvez eles estavam já saindo do palácio, resolveram voltar, tiveram uma ideia brilhante. E a gente vê qual é a ideia brilhante. Olha só, verso 3. Eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, até aí tudo bem, né? Permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar. Assim, vamos lá. Da onde saiu esse papo de pragas e de espada? Que Deus não falou isso para Moisés. De onde saiu esse papo? Né? Se Deus não falou, saiu da cabeça de Moisés e de Arão. Por que eles pensariam em falar isso para o faraó? Assim, ora, você conhece, a gente conhece por alto aí os deuses pagãos, né? E a gente conhece por alto, né, alguns de nós, os deuses do Egito. E sair para festejar com um deus de boa era um conceito meio estranho para o faraó. Né? Os deuses não faziam isso, de festejar com Deus. Mas quando Moisés coloca desse jeito, aqui, ó, permite-nos caminhar 3 dias para oferecer sacrifícios, isso o faraó entende. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com a espada. O que Moisés está falando aqui com o faraó? Está falando de uma forma, tá bom que é da cabeça dele, mas de uma forma que ele acredita que o faraó vai entender. E o que acontece é que o faraó entende mesmo. Quando ele fala,
no início, quando ele fala, deixa a gente fazer uma festa no deserto com Deus. O faraó não dá nem bola para ele. Fala, Moisés, você está maluco, você bebeu demais, não quero nem falar contigo. Agora ele volta e explica de um jeito que o faraó entende. Aí o faraó responde, entendi agora, você está louco por outras razões. Eu vou aumentar a carga porque vocês não estão com muito tempo livre. Aí, vai ficar pensando essas coisas. E dá tudo ao contrário, né? Moisés tenta argumentar de uma forma que ele acredita que o faraó vai entender e dá errado, né? O argumento de Moisés é interessante. Se você não deixar os seus escravos saírem, eles vão morrer, eles vão sofrer e o senhor faraó será prejudicado. Mas o faraó não caiu nessa e piorou tudo. Então, vamos lá. A abordagem direta deu errado, né? Não funcionou, não funcionou. Então, vamos para... precisamos de um plano, então. Já que a abordagem direta de falar e pedir não dá certo, precisamos de um plano mais elaborado. Então, vamos para o plano A. O plano A está em Êxodo, no capítulo 7, no verso 10. Chegamos ao plano A. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Então, vemos na escritura que a vara de Arão, ele não está falando aqui da cobra de Arão, da vara de Arão, engole as outras. Ora, a vara era símbolo de quê? A vara era um símbolo de poder, de dominação. Né? O faraó, lembra da imagenzinha de semana passada? O faraó dominava segurando o cajado. E quando a vara de Arão come as demais varas, né, todos sabemos, significa ter uma mensagem ali por trás, né? De que Deus não é um Deus qualquer, não é um Deus como os outros, é uma mensagem clara e direta. É tipo, quando Moisés pede para o faraó sair, porque ele precisa adorar a Deus, o faraó não entende nada, desconsidera e piora a situação. Aí é aquela história do quer que eu desenhe? Então Deus fala, olha, Moisés era um desenha para o faraó o que é. Então a vara é esse momento de desenhar para o faraó. Eles jogam as varas deles, elas viram cobras, e ele está desenhando, olha, a vara de Arão engole todas as outras. Está vendo aqui, faraó? Então, esse Yahvé que você falou que não conhece, agora você conhece e sabe que ele manda um pouquinho aí na parada, viu? O plano A é sensível, é claro, ninguém se machuca com o plano A. Tranquilo. O faraó já poderia entender algo aqui se ele tivesse um coração mais ou menos humilde, né? Porque a mensagem é clara. O problema desse plano é que o faraó teria que ser humilde. E aí o plano dá errado, né? Nessa parte. Então, quando o plano A dá errado, nós temos, então, o que vem depois do plano A? O quê? O plano B, muito bom. Temos o plano B. O plano B, em alguns de vocês já estão imaginando qual é o plano B, imaginando que seria um curso de 10 aulas aterrorizantes até que o faraó esteja de joelhos. Mas não é bem assim. Deus precisa resgatar o seu povo dessa opressão, falamos da opressão, né? E tirá-lo do Egito. Mas Deus, sendo Deus, um no cravo e na ferradura, tem uma agenda paralela. Vamos espiar um pouquinho essa agenda paralela. Está lá em Êxodo 8, no verso 9. Qual é a agenda paralela de Deus? Moisés disse ao faraó, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu, as tuas casas, fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibas que, agenda paralela, não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti tuas casas, teus conselheiros e teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Qual é a agenda paralela? Que o faraó e que os egípcios saibam que não há ninguém
como Yahvé, né? Que Yahvé é Deus, né? E reina sobre tudo. Essa é a agenda paralela. Aparece em mais 2 ou 3 versos aí ao longo do livro de Êxodo, essa agenda. Então, ou seja, também está no plano de negócios aqui que Deus reconheça, que o faraó reconheça Deus como soberano. E além disso, Deus sendo Deus, né, que é um Deus justo, ele precisa dar ao faraó as justas oportunidades de evitar uma tragédia. O que não é negociável é que o povo vai sair, né, vai ser resgatado, afinal de contas o plano, a narrativa de Deus precisa seguir. Mas o faraó precisa ter todas as oportunidades para entender isso e para libertar o povo de boa vontade, né? Então, vamos dar uma olhadinha no plano B, não é? 7:14. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está, agora eu quero que você guarde essa palavra, obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Obstinado, se você for lá no hebraico do Sérgio Ricardo, você vai ver que está como Kibud Halev. Kibud Halev, né? K-I-B-B-U-D-H-A-L-E-V. Kibud Halev, né? Que significa isso, coração obstinado, teimoso, tá bom? Sempre que você ouvir essa palavra, a gente vai remeter a essa expressão hebraica, Kibud Halev, tá? Que significa isso, teimosia. Então o Senhor diz que está teimoso. Só que Deus sendo Deus, e teimosia nunca impediu Deus de fazer o que ele quer fazer conosco, né? Ele vai trabalhar aí, né? Afinal de contas, ele precisa dar essas oportunidades ao faraó e ajudar o faraó no pleno exercício do seu livre-arbítrio. E eu gostaria de repetir a expressão, o faraó no pleno exercício do seu livre-arbítrio, né? Seria possível no plano A, que não deu certo. No plano B tem que manter isso da melhor forma possível. Então vamos ver como acontece isso. Plano B é um curso offline de 7 aulas, não é de 10 aulas, é de 7 aulas, com grau de dificuldades crescente, que deve prover a clareza necessária para o faraó tomar as melhores decisões possíveis. Então, o objetivo de Deus aqui não é incluir Yahvé no panteão egípcio, né? De ser só mais uma força no jogo, mas ser uma força superior aqui. Para isso, na estratégia de Deus, ele precisa desconstruir o panteão politeísta egípcio. Não só para o faraó, mas sabe quando você estuda a Bíblia com alguém e a pessoa que está do seu lado e você mesmo é ajudado pelas Escrituras? Então, ao estudar a Bíblia, entre aspas, com o faraó, quem está prestando atenção? O povo, né? O povo hebreu que está ali vendo, né, aquela história como se desenrola ali, né? Então vamos lá, capítulo 7, no verso 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, teimoso. Ele não quer deixar o povo ir. Então esse é o diagnóstico, está obstinado. Agora o tratamento, uma dose baixa, quase homeopática. Vá ao faraó amanhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe o meu povo ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago nas mãos, ferirei a água do Nilo e elas se transformarão em sangue. Então, esse é um ótimo momento, né? Na hora que o faraó vai às águas para amanhã, né? Limpeza era muito importante para os egípcios, né? Tinha a ver com pureza, tinha a ver com pureza espiritual, então o faraó ia sempre às águas. E ali ele descreve os objetivos dessa DR, né? Desse processo. Você saberá que eu sou o Senhor e deixar o povo ir, que é inegociável. Então, o porquê desse processo é essencial, né? Ele precisa entender, e um dos objetivos é deixar o povo ir, mas o porquê, né? O reconhecimento de Deus. Então, aqui no verso 21, como consequência da primeira praga, os peixes morreram
e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão como o Senhor tinha dito. E, veja que curioso, como a gente falou na outra reunião, o primeiro deus aqui atacado é Hapi, H-A-P-I, a deusa egípcia, o deus egípcio do Nilo, não é? E o faraó reagiu endurecendo o próprio coração. Então, é hora de tentar outra abordagem. Vamos então chamar as rãs. As rãs são fofas, vamos chamar as rãzinhas. No verso 8, capítulo 8, no verso 8, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que tire essas rãs de mim, do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Parece que está dando certo. Continuando. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar a ti, por teus conselheiros e por teu povo, porque tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio, como deve ser. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. O que é intrigante aqui é o faraó pedir, e não pedir imediatamente, né? Tira logo essas rãs daqui que eu não aguento mais. Ele fala, amanhã. Por que ele fala amanhã? Porque ele quer ver se esse Deus é bom mesmo, porque ele está acostumado com os deuses egípcios, mas os deuses egípcios não são tão precisos assim. As coisas até acontecem, né? Algumas que ele estava esperando, outras não, mas não com tanta precisão. Quando ele fala amanhã, ele está meio trocando. Tá, hoje não, nem depois da manhã. Amanhã. E aí Moisés fala, será como tu dizes? Não é? No verso 15, diz assim, quando o faraó percebeu, 8:15, né, que houve alívio, olha a palavrinha de novo, obstinou-se em seu coração, Kibud Halev, em seu coração, e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Né? Kibud Halev, dureza de coração, teimosia. E temos um problema agora para Deus lidar, mais um problema para Deus lidar, porque o faraó está se mostrando alguém instável, não é? Instável. Na verdade, tem outro nome, é uma fraqueza. Então, como Deus vai conduzir Faraó por meio desse processo de convencê-lo que ele é Deus e libertar o povo com um Faraó tão fraco assim? Ou seja, com o Faraó oscilando. Quando ele está sob pressão, ele cede. Mas ele não se convenceu, ele só cedeu. E aí, quando a pressão sai, como ele não cedeu e sumiu a pressão, ele volta. Então, olha a encrenca, né? A fraqueza do faraó, que aparece por essa obstinação, essa teimosia, dificulta o convencimento dele pelo livre-arbítrio. Afinal de contas, o artigo 151 do Código Civil Brasileiro fala da coação, não é? Para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado o temor de dano iminente considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Não adianta o faraó se convencer mediante coação. Ele não vai se convencer, né? Na verdade. Sob pressão ele cede, mas ele não está convencido. Olha a encrenca por livre-arbítrio aqui. Mas vamos adiante, vamos ver se isso tem solução. E a deusa atacada aqui é Heket, a deusa egípcia da fertilidade, da água e da renovação, não é? Que é das rãs, era a deusa a quem os magos também apelaram para trazer os sapos. Só que, no caso dos magos, a Heket só mandava para trazer os sapos, ela não conseguia mandar os sapos embora. Então, precisou chamar a Yahvé aqui para resolver a situação. Então, vamos para a próxima. 8:16. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Agora, é legal, porque agora os magos desistem do jogo, e o faraó vai ter que jogar sozinho. Né? Em Êxodo 8:19, diz assim, os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus, eles falam de Elohim, né, do Criador, é o dedo de Elohim, mas o coração do faraó permaneceu endurecido, ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. E
eu quero adiantar um conceito aqui. Endurecido não é a mesma coisa do obstinado. Endurecido vem de outra raiz. Não é o Kibud Halev, é Shizuz. Rizus. Rizus Halev. Que vem de endurecimento, vem de firmar, né? Vem de ter uma convicção dura ali. Vem de dureza mesmo, mas não essa dureza de teimosia, é uma dureza de firme. Entende? Ali. O coração dele permaneceu firme, duro, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. E o Deus da terra, o Deus egípcio da terra, Geb, agora é a próxima vítima. Né? Ele vai criando as pragas. As pragas não causam muito prejuízo, talvez desconforto, e cada praga é na área, no campo de atuação de um desses deuses do panteão egípcio. Né? São os primeiros deuses, são os mais fraquinhos. Vamos avançar na DR. Né? Agora vamos trazer as mosquinhas que não são fofas. Mas as moscas, elas são especiais, viu? Essas moscas são georreferenciadas. Bom, vamos ver aqui as moscas georreferenciadas. Êxodo 8, 20. Diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, já sabemos onde fica, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Então, ele acrescentou mais uma dimensão de precisão. Na época das rãs, tinha o dia certo. E agora com as moscas, georreferenciamento, né? Moscas com GPS. Precisão, dia e lugar. Né? Os deuses dos egípcios nunca conseguiriam fazer a obra deles com precisão de tempo e precisão de espaço. Mas no 32, nós vimos que também dessa vez o faraó obstinou-se, que Bud Halev, em seu coração e não deixou que o povo saísse. Obstinou-se, ficou teimoso, tolo, teimoso. Então, até aqui, só incômodos, não é? Mosca, sapinho, água em sangue, nenhum prejuízo sério, mas o faraó é um estudante difícil, né? E nós já passamos pela precisão do tempo e do lugar, sem que tivesse nenhum efeito. A vítima aqui foi Khepri, deus da criação e do movimento do sol e do renascimento. É um cara com cara de besouro, né? Se você botar Khepri aí, HPRI, vai aparecer no Google Imagens um deus egípcio com cara de besouro, assim, né? Dos insetos aí. Né? Então, ele que é a vítima aqui. Depois vieram os rebanhos, a gente vai acelerar um pouquinho para terminar hoje. Os rebanhos, então, foram mortos, né? Um incentivo aí a comer salada, que é mais saudável. Mas o faraó continua obstinado e Gósen continua em paz. E o deus atacado aqui é Hathor, Hathor, deusa egípcia do amor e da proteção, cujo símbolo é um touro. Hathor. No próximo passo, começa a machucar. São as feridas purulentas, né? Que saem pus escorrendo. Né? Todo mundo que teve infância sabe o que é uma ferida purulenta. E quem tem filhos que estão tendo infância também sabe o que é uma ferida purulenta. Já teve aí o Pedrão, uma ferida purulenta, Sérgio? Não. Deixa o menino brincar na terra, rapaz. Ô, povo Nutella. Criança sem furúnculo não é criança. Então, vamos lá. O próximo passo é esse. E aqui aqui é a Isis, a deusa da medicina e da paz, atacada. Está lá em Êxodo 9, 11, 12. E agora, olha o que diz: nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. O que está acontecendo aqui? Pela primeira vez, o povo é afetado na pele. Limpeza era símbolo de pureza espiritual. E com as feridas purulentas, nem os magos podiam aparecer diante do faraó, que era um deus, já que os magos estavam impuros.
Só quem podia aparecer era Moisés e Arão, os únicos sacerdotes válidos. Olha a ironia, naquele momento. Ninguém mais podia aparecer porque estava todo mundo cheio de pulso, não é? E a gente tem aquela frase estranha: mas o Senhor endureceu o coração do faraó. E a gente já viu aqui que endureceu vem de Hizuk Halev, que é esse endurecimento é o mesmo radical que vem de firmar, de fortalecer. Lembra que a gente falou que a fraqueza do faraó era um problema para o livre-arbítrio? Já quando vem a pressão, ele cede, socorro e tal, e aí quando a pressão some, ele volta a ficar teimoso. Ora, o que Deus está fazendo aqui? E isso é uma proposta, claro, né? Uma das interpretações aqui. Mas acredita-se que Deus está fazendo aqui? Ele está dando ao faraó coragem e a condição dele permanecer fiel às suas próprias convicções. Então, quando Deus endurece o coração do faraó, do hebraico pode significar firmar, fortalecer. Às vezes o faraó fortalece a si mesmo, como já aconteceu, e às vezes Deus precisa fortalecer o coração do faraó para ele não ficar tão oscilante. Ele precisa agir conforme suas próprias convicções. Senão, aumenta a pressão e ele cede. Então, Deus fortalece. Hizuk Halev. Seria Deus obstinaria o coração do faraó se fosse a outra palavra, né? Kibud Halev. Mas Deus não faz isso com o faraó, ele faz isso com ele mesmo. Né? O que Deus faz é firmar o coração do faraó. E foi isso que ele fez aqui. Né? Não era para o faraó topar só porque ele estava sofrendo. Ele precisava topar porque ele tinha mudado de opinião. Então, sabe quando você está tendo aquela DR com seu marido, tarde da noite, e ele concorda com tudo, vira e dorme? Pois é, talvez ele esteja topando porque está sofrendo, não porque mudou de opinião. Então, mas eu sei que vocês meninas já devem ter percebido isso. E ele fala, não vai dormir agora não. Tem que sofrer um pouco mais aqui, nessa DR. Então, quem nunca, né? Vamos lá. Sofrimento realmente acelera alguns pedidos de perdão. Agora, o Senhor então fortaleceu o coração do faraó. Né? O que ele queria era um reconhecimento de que ele é Deus. Né? E será que as coisas estão caminhando? Vamos ver aqui no capítulo 9, verso 19. Agora, mande recolher seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, olha só, apressaram-se em recolher os abrigos dos seus rebanhos e seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e rebanhos no campo. Então nós temos boa parte dos conselheiros do faraó temendo a palavra do Senhor. Ótimo começo. Afinal de contas, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, não é? E não é só isso aqui. Nós temos, além das moscas, a destruição georreferenciada, porque a terra de Gósen não é alcançada, né? E aí, quando isso acontece, lá no verso 27, 28, então o faraó manda chamar a Arão, Moisés, e disse-lhes, dessa vez eu pequei. Olha que legal. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. E a deusa atacada aqui é Nut, a deusa do céu. E olha que bonitinho, que fofo o coração do faraó aqui, né? Eu quero fazer uma observação de que a destruição aqui não alcançou o trigo e o centeio, só o linho e a cevada, né? Que eram itens de conforto e não itens de alimento, da cesta básica, né? Mais itens de conforto. E aí, finalmente, o faraó entendeu, né? Ele chega lá e ele reconhece que o Senhor é justo. Olha que legal. Então, conforme combinado, Moisés ora a Deus e a tempestade para. E agora, senhores, coisa linda, essa foi a história conhecida como as 7 pragas do Egito.
né? Demorou um pouco, mas o faraó reconheceu o seu próprio pecado, reconheceu que Deus é justo e deixou o povo, enfim, sair para adorá-lo. Fim. 7 é um número perfeito, é um número da completude, né? Quantas lições não teríamos aprendido sobre o custo da teimosia, sobre o alívio do arrependimento? Seria sido feito um filme, Os 7 Mandamentos, que ganharia 7 Oscars. O príncipe do Egito seria um pouquinho diferente. E, no fim, Moisés e o faraó manteriam alguma amizade e o respeito entre irmãos. Não é legal? Podemos terminar o tempo por aqui, né? Ou poderíamos terminar o tempo por aqui falando da sabedoria do plano B. O plano B era esse. Olha que coisa legal. Deu certo. Só que, porém, no entanto, todavia, Êxodo 9, 34, 35 diz assim: Quando o faraó, oscilante como só ele, viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente. E essa é a primeira vez que aparece a palavra pecou. Pecou novamente. Obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, firme, e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O coração do faraó, ele e seus conselheiros, tá lá, você vê aqui, ó, ficou novamente, obstinou-se o seu coração. Eles obstinaram-se. Essa obstinação deles não tem nada a ver com Deus. O coração deles continuou endurecido no que eles pensavam. Mas agora parece que uma linha foi cruzada. Cruzou-se uma linha. Algo estalou aqui. O faraó havia entendido. Ele havia entendido. Não é esse negócio de 5 minutos ouvir, não. Ele havia entendido. Ele passou um tempo ali entendendo que ele havia pecado contra Deus. Algumas horas, alguns dias, a gente não sabe. Mas não foi um negócio de meia hora, de 10 minutos. Ele entendeu. E voltou, como acontece muitas vezes, né? Quando a gente está estudando a Bíblia, ou com nós mesmos, alguém fica convencido do pecado e depois fica desconvencido. Não é? Ele chegou a ficar convencido e depois voltou atrás, conversando com os conselheiros, sei lá. Mas nesse momento que ele se convence de verdade, e Deus percebe que ele se convence, e ele volta atrás, algo quebra aqui na relação. Será que ele volta a pensar que ele também, afinal de contas, era considerado um Deus? Parecia que ele estava acreditando que podia entrar nessa batalha, né? Só que, como algo se rompe nessa relação, a postura de Deus com o faraó, a partir daqui, ela muda completamente. Completamente. O plano B deu errado, então nós vamos ao plano C. Êxodo 10. Começa o plano C. O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Que linguagem é essa? Tornei obstinado. Isso não tinha aparecido antes. Deus estava afirmando o coração do faraó. Para tornar obstinado. Deus está tirando o livre-arbítrio do faraó? Vamos ver aqui como que ele torna obstinado o coração do faraó. Né? Moisés, então, chega e avisa que se não deixá-lo sair, vão vir gafanhotos. O faraó nem pisca e eles vão embora. E assim termina esse papo. Mas acontece algo diferente, em Êxodo 10, no verso 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta. Imagina eles quase saindo do negócio. Volta aí! De volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor.
o seu Deus. O faraó está falando isso, tá? Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Antes da praga. Nunca tinha acontecido isso. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, jovens, velhos, nossos filhos, nossas filhas, ovelhas e bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com mulheres e crianças. É claro que vocês estão com mais intenções. Olha que diálogo esquisito. O faraó ouve seus conselheiros e concorda. O que o faraó concorda é com o pedido original de Moisés, lá no começo. Ele concorda. Pode ir. Mas quem irá? O que Moisés está querendo? O que o faraó está querendo aqui? Está querendo negociar, afinal ele é o faraó. Tipo, me dá uma coisinha aqui para eu dizer que eu estou no controle. Mas Moisés fala: não, vai todo mundo. Vai velho, vai criança, vão os homens, vão os cachorros. Cachorro não, que os hebreus não tinham cachorro. Vão os animais, vai todo mundo. E o faraó: o quê? Não, com isso eu não posso concordar. E não poderia concordar e continuar sendo rei disso. Não havia opção dele concordar. A única opção do faraó aqui era continuar obstinado. Olha como Deus está tornando obstinado o coração do faraó aqui. Vamos lá. Então, ele fica sem alternativa e acaba negando. E assim chega a vez de Set, S-E-T-H, o deus do caos, do vento e da tempestade, porque é o vento que traz os gafanhotos. E mesmo depois da praga de gafanhotos, trazido pelo vento, do deus Set, temos no verso 20, mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Assim, agora você não vai concordar depois dos gafanhotos, não. Você não concordou antes? Agora não. Então Deus firmou o coração do faraó e eles não deixou que os israelitas saíssem. Shizuk Halef, endureceu, firmou, fortaleceu. Nada de ceder sob pressão agora, Gracinha. Então o faraó se manteve firme em suas convicções mais profundas. Vieram então as trevas. Cara, Panteão tá lá em cima já, porque nas trevas é Ra, o deus Sol, um dos deuses mais importantes, né, do panteão egípcio. Então, Hebreus 10, Êxodo 10, 23 diz: ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos seus locais em que habitavam. Quer dizer, o deus Ra do Sol estava servindo aos hebreus. Olha que ironia. Então, o faraó mandou chamar Moisés e disse: tá bom, vão e prestem culto ao Senhor. Deixa somente as ovelhas e bois. As mulheres e as crianças podem ir. Olha o faraó aqui, meio que implorando, vai. Tá bom, pode ir, vai. Só me dá um pouquinho para eu guardar um pouquinho de dignidade aqui, por favor. Só um pouquinho, vai, Moisés. Mas Deus havia decidido tornar o coração do faraó obstinado. Não é? Olha o que Moisés exige. Verso 25, 10, 25. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Quer dizer, é uma proposta absolutamente inaceitável. Inaceitável. Tu mesmo vai dar, não só, mas como tu vai dar. E aí, faraó, vai aliviar? 10, 27. Olha que beleza, né? Mas o Senhor endureceu, firmou o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença e trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Olha que dramático. Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Até que vem a 10ª praga, a dos primeiros filhos. O Senhor tinha dito a Moisés, 11, 9. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem
no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe firmou o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. O último Deus, qual será o último Deus? Já chegou a Ra. Ra é o Deus mais adorado do panteão egípcio. Não era, né? O último Deus é o próprio faraó, né? Era o mais adorado mesmo, né? De todos eles. Então, é pior ainda, né? Mas não para aí. A afronta é pior ainda. Na sua pesquisa sobre costumes egípcios, o historiador Heródoto escreve lá no livro de Histórias 2:42 que eles não sacrificavam carneiros. Afinal, a imagem de Amon-Ra, era de um carneiro. Às vezes era um cara moreno, às vezes era um carneiro, né, com aqueles chifres redondos assim na frente, né? Era um animal sagrado para eles. Então, vamos ver como é que é esse negócio. Êxodo 12, 21 a 23. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no no altar para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Deus está pedindo para os hebreus. Os hebreus até aqui, eles estavam só na arquibancada VIP. Só de camarote observando. Olha, morreram os boi tudo. E os nossos aqui, olha só. Nossa, tá cheio de rã lá, gente nenhuma aqui. Caramba, você viu que os caras tão cegos e a gente aqui, ó, visão perfeita, 20/20. Aqui. Eles estão na boa, só ali no camarote. Chega nessa hora, Deus fala, ó, hebreus, vem cá. Agora é hora de vocês participarem também. Vocês gostam do Egito, né? Muito confortável, bonito e tal. Sabe o principal Deus deles? Do carneiro? Vamos sacrificar aí um cabrito ou um carneiro, um animal que é sagrado para eles. Vocês vão sacrificar. Daí não tem volta. Depois de sacrificar esse animal que é sagrado para eles, dessa forma, não tem volta. Ele pede o baim deles, né? Você quer participar agora? Até agora vocês estão só olhando. Quer participar? Agora precisa casar. Aqui o seu comprometimento aí. Está comprometido comigo? Então faz isso aí. Sacrifica esse animal aí que é sagrado para eles. Então, no templo lá desse Deus era proibido sacrificar carneiros. Claro, né? Era o símbolo do Deus deles. Então, símbolo de Amon-Ra seria sacrificado, né? Uma declaração de rejeição àqueles ídolos, de rejeição àqueles deuses. Você não faz isso com o representante do principal Deus da terra que você está, né? Ora bolas. No mínimo deselegante. E aí, ele também pede para passar o sangue do carneiro, o sangue de Amon-Ra, né? No batente na porta superior e nas laterais da porta. Ele cria uma passagem de sangue. Provavelmente você não lembra, mas em algum momento na sua vida você já passou por uma porta com sangue em volta, não já? Você não lembra? Um de vocês talvez tenha foto, ou já tenha visto isso no Discovery Home and Health. Não é? Passar por uma porta com sangue por todos os lados era o que Deus estava pedindo, né? Como um nascimento. O povo dele estava saindo do Egito, estava nascendo aqui o povo dele. E mais do que isso, quando o anjo da morte chegasse a esses locais, ele passaria por cima desses locais manchados de sangue, não é? Na parte superior e nas laterais. No desenho do Príncipe do Egito é só em cima, né? É só um negócio bonitinho, quase uma obra de arte, mas era tudo lambuzado. Os caras não deviam dar negócio, não deviam dar chance pro azar, né? Eles lambuzavam tudo em volta, assim. Então. E aí o anjo passava por cima. Ao passar por cima, você tem do hebraico Pessah, que do grego virou Pascha.
ou Páscoa, que quer dizer passagem, passar por cima. Por isso que Páscoa, em inglês, é até o nome Passover, né? Que é passar por cima. Nós mantivemos aqui o radical grego, nós gostamos dos gregos, né? Mantivemos aqui o radical grego, então virou Páscoa, que é o Páscoa, corruptela do Páscoa, né? Virou Páscoa. Mas a origem é o Passover, né? O passar por cima. E o primogênito de Deus, o povo de Israel aqui, estava nascendo. E é um convite que Deus faz para eles. Vocês querem concordar com essa adoção? Querem ser adotados por mim, como primogênito? Sacrifica esse Deus. Renega os deuses egípcios. Sacrifica os deuses egípcios. Passa no batente da porta, que eu vou passar por cima. E essa praga não vai alcançar vocês. E assim nasce a Páscoa dos judeus. Pegando carona nessa Páscoa, afinal de contas foi no mesmo dia, Jesus passa da morte para a vida. É um outro tipo de passagem, né? Da passagem original. Mas ainda assim é uma passagem. E passagem em grego é Páscoa. Em português vira Páscoa. Mas essa é a passagem. Na verdade, o que as passagens têm em comum é que é uma passagem. Não é? Assim como os primogênitos não foram mortos, foram poupados e assim ficaram vivos, né? O Filho de Deus não permaneceu morto, né? Mas passou para a vida. Então você tem aí também a Páscoa. E é isso que nós celebramos e é daí que vem a Páscoa. Tá bom? Então, senhores, essa é a história do nascimento do primogênito de Deus, né? O povo de Israel nascendo sobre as barbas do faraó, né? Então, essa é a historinha de hoje. 53 minutos. Vamos abrir os microfones. Estou me sentindo muito sozinho aqui. Preciso ouvir vocês. Daniel. Ó, pessoal, se pareceu Daniel. complexo, é normal. Alô? Se pareceu complexo, é normal. Eu li com bastante cuidado isso e é muita informação mesmo. Eu tento fazer um negócio simples, mas hoje pode esquentar a cabeça mesmo. Então, vamos conversar. Claudinei, quer tentar falar? Eita. Saudade de andar de avião, rapaz. Saudade. Eu queria falar... Oi. Desculpa, Sérgio, tive um problema aqui com o meu som. Tá, agora estamos te ouvindo, pode falar. Eu pensei aqui só na... Você pergunta para o Daniel da relação com Romanos 9, lá 18, quando fala diversas passagens lá do Velho Testamento e tem uma parte que fala, né, que Deus endurece o coração de quem Ele quer, né? Que relação seria isso no sentido humano mesmo, né? Uhum. Olha, eu não sei. Quando a gente pensa, quando a gente pensa sobre isso, né? Sim. Dificilmente é o mesmo endurece. Que um você está no grego, outro você está no hebraico, que tem muito mais amplitude a palavra. E eu falei isso já, o hebraico ele tem em torno de 8.500 palavras, um pouco menos, um pouco mais de 8.000 palavras. Né? O grego é muito mais rico. O português tem mais de 300.000 palavras. Né? Então, uma palavra no hebraico, ela tem um conjunto de significados muito mais amplo. Então, por isso que às vezes você vê alguém falando, essa palavra do hebraico pode querer dizer isso, 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 isso. Caramba, tanta coisa, porque a gente tem menos palavras, então elas querem dizer muita coisa, né? Já o grego é muito mais preciso. Então, esse endurece, de obstinação, né? Do Novo Testamento, tem, mas mesmo assim eu acho que elas são primas, elas estão relacionadas. Deus endurece o coração de quem ele quer.
Ele dá força, ele firma o coração de quem ele quer. Ele pode fazer isso. O que ele não pode é mudar o coração. Ele não pode colocar, mudar, forçar você a mudar de opinião. Não é? Porque isso é contra o próprio acordo que ele faz conosco, né? Ao nos deixar decidir. Beleza, obrigado, Daniel. Valeu. Já estamos com saudade já, hein? Eu preciso de mais tempo para ficar com saudade. Muito bom. Boa noite, Daniel. É incrível, né? Nós pararmos assim, começarmos a visualizar todo esse contexto pelo qual você passou para nós, né? E o que é incrível também é a gente perceber que todo esse processo, né, na verdade, traz para nós uma certeza o quanto Deus cuida em todos os aspectos, né? Não só relacionado à vida do faraó, como você também mostrou, mas o quanto Deus já estava preparando todo o seu povo para a libertação. Na verdade, a gente vê que esse evento ela é digamos, uma prefiguração que aponta para uma libertação muito maior realizada por Jesus Cristo. E isso é incrível, né? Que é, na verdade, a libertação do pecado. Então, isso traz para nós assim a certeza o quanto Deus cuida de todos esses detalhes, principalmente exatamente aí sobre o ponto principal que você também está falando, relacionado a firmar o coração, né? Deus, ele não muda, mas ele vai exatamente firmar os nossos corações, né? E trazer exatamente uma consciência daquilo que nós sentimos, vivenciamos e presenciamos, né? Então, presenciar toda a obra de Deus, todos os feitos de Deus, nos leva a refletir exatamente o que eu posso realmente fazer para mudar meu coração, essa autorreflexão. E aí a gente vê a figura de Jesus como principal, né? Que Cristo trouxe exatamente essa libertação do pecado e como eu posso exatamente ter uma postura diante disso, né? Essa reflexão. Então, o contexto aí é excelente relacionado a isso. Eu não tinha visto ainda realmente por esse aspecto pelo qual você passou, e isso aumenta mais ainda a certeza assim o quanto Deus ele cuida de cada detalhe. Muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado, William. Tudo isso aqui, depois Deus, como é que fala? Deus usa todas as coisas, né? E isso aqui acaba se tornando mesmo uma grande sombra, né, do plano futuro que é materializado em Jesus, né? Então, fica mais bonito ainda, né? Mais completo, mais firme, mais forte, mais denso. Muito bom, obrigado, William. Sueli, você quer falar? Oi, eu não vou fazer pergunta, espera só um minutinho. Eu não vou fazer pergunta, só quero te agradecer, excelente. Eu vi essa semana inteira, né? Foi a pergunta que eu te fiz, tudo, mas como é tão difícil para a gente que está aqui no Ocidente imaginar essa situação, né? Cada situação. E, assim, o quanto Deus é tão sério com aquilo que ele fala, né? Ele foi sério com Moisés quando deu as desculpas, ele foi sério com o faraó, né? Não, eu tenho uma pergunta. Desculpa. Não, eu não sei se você ainda vai. Essa aula vai ter continuação ou termina hoje? Essa aula termina hoje. Então, aí, tudo bem, o povo atravessou o Mar Vermelho, os egípcios morreram, e eu estava vendo, né, porque eu fiquei tão interessada, obrigada que você me fez ficar muito mais interessada, eu assisti outras pessoas falando, tudo, né, outros homens, arqueólogos que estudam especificamente a Bíblia, e em uma dessas situações eu estou falando, mas daqui a pouco eu já coloco, vários pesquisadores, homens que estudam a Bíblia, diz que pode ser que para que o faraó não fosse assim
derrotado diante do povo, tudo mais. O povo não, eu não sei se você pode me falar sobre isso, alguém, né? É só uma curiosidade. O povo não soube que o faraó morreu afogado, né? Os guardas, sim, né? Mas não soube e colocaram outra pessoa no lugar do faraó. Então, assim, eu olhei e falei, Deus, coloque um israelita que mora em Israel para eu poder entender mais, né? Aí tem uma moça que chama, talvez vocês conheçam, chama Aline em Israel, né? E vendo sua pronúncia, nossa, eu fiquei encantada. Parabéns, né? Eu não entendo nada desse idioma, mas vendo ela falando sobre várias pessoas, tudo. E aí a sua pronúncia eu gostei. Eu não, né, eu acho bonita, né? Eu não entendo o idioma, mas eu acho muito bonita. Gostei. Mas é isso, pode ser, né, há muitas ainda coisas a serem estudadas, né? E Deus vai mostrando devagar, mas pode ser que para que o faraó, né, não fosse desmoralizado pelo povo, coisa assim, né, não houvesse algo, o povo não pensasse que ele foi derrotado, né, arrumar uma outra pessoa. Você já ouviu falar alguma coisa sobre Olha, isso? Mas eu muito obrigada. falar sobre isso, mas é possível, né, Sueli? Os estudiosos gostam de trabalhar, imaginar situações, né, que poderiam ter acontecido. Alguns acreditam que o faraó não morreu. O príncipe do Egito, né, a animação coloca como ele tivesse sido poupado. Mas é possível que tenha, historicamente é possível, né, porque como a sucessão, né, dos reis, quando um morre, o outro sobe, né, automaticamente, né? Então não fica sem faraó em nenhum momento. Então, se tiver um segundo filho crescido, já que o primeiro morreu, É verdade. poderia se fazer algo assim. Bom, é só o que eu consigo imaginar sobre isso. Mas obrigada, excelente. Obrigada por esse tempo. Obrigado, Sueli. Nada. Temos o Pedro e aí depois o Davi. Então, vamos lá. O Daniel, o que me chamou a atenção aqui foi lá no começo, você falou que será que Deus iria precisar de 10 pragas para libertar o povo? Porque Moisés queria sair por 3 dias se eles queriam ir embora, né? E porque Deus endureceu o coração do faraó? Eu pensei assim, 2 milhões de pessoas, você liderar um povão desse assim, de cara assim, eu acho que precisou tudo isso para convencer o povo que eles ia sair para o deserto, né? Tem um ditado que fala, tá ruim, mas tá bom, né? Os caras estavam lá de escravo, mas tinha comida, tinha, né? Agora, não, nós vamos para o deserto, que... Não sei, eu pensei isso. Será que não foi um preparo para convencer o povão a ir embora mesmo? Aqui tem praga de rã, tem granizo, tem... Talvez fosse isso, não sei, o que você acha? Não, isso contribuiu, concordo que contribuiu. Os hebreus já estavam bem convencidos, né? Afinal de contas, os egípcios matavam os recém-nascidos do sexo masculino, né? Eles já estavam dobrando a carga de trabalho, os idosos estavam apanhando porque não conseguiam, né, trabalhar no ritmo deles. Então, eles estavam bem convencidos que precisavam sair. E as pragas, eu acho que ajudaram, como você está falando, sim. Ajudou a convencer eles. Mais argumentos. Certo. Beleza. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, Pedro. Davi. Oi. Tá bom, né? Boa noite a todos. Eu tinha, assim, era uma dúvida, assim, tem a ver na aula e se você achar que dá tempo, tem uma que tem nada a ver com a aula também. Como sempre. Também.
uma certa dislexia de pensamentos. Mas o negócio assim da aula, que assim, tem a ver com o tema, é que uma coisa que é muito questionada sobre a questão dessa parte da Bíblia é a questão de falta, a questão de falar de falta de relato de alguma coisa sobre esses eventos, sobre até a presença do povo de Israel no Egito. Você já viu alguma coisa assim de concreto sobre isso, de evidência nesse sentido? Concreto sobre isso, você tem só que eu saiba, né? Uhum. Alguns documentos, obviamente, né, da época compatível, né, com a época compatíveis com a época do Êxodo, que diziam que um povo lá, né, de trabalhadores, servos, que eram os heberos, né? Hebru, heberos, né? O nosso alfabeto desse jeito. Eles acreditam que o povo é compatível com o tipo de trabalho que os hebreus faziam. É a única coisa que eu tenho conhecimento sobre isso. Sim. É alguma coisa, melhor que nada. E também eu imagino que é uma história que a gente não tem muito orgulho de relatar, não. De deixar escrito para sempre nas paredes. É um pedaço da história. Só eu imagino, né, que pouca gente ia ter muito orgulho de falar. O outro era uma coisa que não tem diretamente, seria alguns capítulos para frente, que era negócio sobre um aspecto da lei em si, lá dos judeus. Sim. Que é uma coisa assim, que eu acho, estudando assim, esse negócio dessa parte das leis, você que está lendo mais coisa assim, do material dos judeus, o que eu achei esquisito assim, é a parte das leis deles de casamento com estrangeiros. Que tem algum aspecto em que quando você pega lá na lei, lá quando fala nisso, lá tem números, tem Deuteronômio, tem Êxodo, eles têm uma lista da proibição dos povos que eles não poderiam casar. São 6 ou 7 povos, fala dos heveus, jebuseus, cananeus, tem a lista lá. E fala que você não pode casar com esses povos, não podia fazer acordo com eles, não podia fazer isso. Ele fala especificamente. E você pega assim, e era uma coisa até prévia à lei, você pega o Abraão teve essa preocupação e não queria que o Isaac casasse com alguém lá da região. Depois o Isaac também tinha essa preocupação, ele achou ruim que o Esaú casou com mulheres daquela região e achou interessante o Jacó não casar com a mulher daquela região. E tem outras pessoas, assim, até da própria história dessa. Daí o próprio Moisés era casado com mulheres que não eram do povo. O José também era casado com egípcio. Assim, não é colocada ressalva nenhuma para isso. Só que, no entanto, depois, pelo menos eu não consegui achar, em algum momento da história, os judeus começaram a considerar que o casamento com qualquer um que não fosse judeu é que devia ser a maneira de ler a lei. Apesar de na lei ela especificar que tinha povos que não tinham isso e tinha pessoas importantíssimas da história do povo deles que a Bíblia retrata como casando com mulheres que não eram um povo e com zero ressalva a respeito do fato. Não sei se você já leu alguma coisa sobre... Davi, sem me alongar muito, né, a respeito disso, eu não estudei profundamente sobre isso, mas o que nós temos, só na genealogia de Jesus tem 4, né? Sim. Mulheres... As 3 mulheres da genealogia de Jesus, nenhuma delas era judia. Exatamente, nenhuma delas era, né? Nem Batseba, nem Raabe, nem Ruth, então, nenhuma delas, né? Então, tem a Tamar também. Tamar, de jeito nenhum, né? Exato. Longe disso. De jeito nenhum. E se está lá, não no Evangelho de Mateus, e coloca lá, é justamente para mostrar como Deus, no fim das contas, aceita o estrangeiro, independente da origem, se houver essa entrega, né?
Mas a interpretação da Torá, ela evoluiu demais, né? Ela evoluiu, endureceu demais. Primeiro com o Talmud, depois com as outras camadas em cima, e aí se chegou Sim. nessa interpretação atual, né? Mas isso vem bem mais da tradição, afinal de contas, na verdade, hoje se obriga a pessoa se tornar judia primeiro, né? Antes de casar, para seguir a É, comunidade ortodoxa. Mas por isso tem tão pouco, né? Só 15 milhões de judeus hoje. sim. Eu lendo assim, essas coisas, até estudando isso que eu li de casamento judeu, eles são uma ideia até meio romântica, dependendo da maneira que você interpreta as coisas, que eles falam que a alma do judeu é diferente do outro, Ah, sim. das outras pessoas, e que a pessoa para casar tem que ser uma alma gêmea. E você não vai, e um judeu nunca vai ter uma alma gêmea com alguém que não é, com uma alma que não seja judia. É. Assim, a interpretação recente que eu estava vendo é a interpretação que vem mais ou menos da época da Bíblia, de quando eles começaram a redigir o Talmud, da época do Novo Testamento. Quando eles começaram a redigir o Talmud, começaram a isso, eles já tinham uma visão desse jeito, pelo menos. Não sei desde quando eles tinham essa visão, mas... Eu também não sei. Tem muita coisa muito legal na tradição e muita coisa muito doida. Mas é Sim. legal, né? Sim. Obrigado, Davi. Beleza, brigadão aí. Pessoal, vou seguir na ordem aqui. Então, é o Bruno, e depois a Ana. Bem, Dani, obrigado mais uma vez, viu? Essa série é maravilhosa. Que bom que a gente vai poder continuá-la no semestre que vem, né? Uma terceira parte aí, depois dos seus estudos e aprofundamentos. Mas muito obrigado, porque realmente foram percepções que, acho que até para os que têm mais tempo aqui na caminhada cristã, insights surgiram de coisas que talvez a gente não tivesse percebido antes, né, na leitura do Antigo Testamento. E uma coisa que me chamou a atenção, especialmente com essa aula, é que ela serviu de exemplo para desconstruir esse tipo de argumento que às vezes é perpetuado aí fora, de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. É interessante porque acho que em Êxodo especificamente, a gente, claro que a gente vê em todo o Antigo Testamento, mas a gente tem uma amostra aqui do poder de tentativas de persuasão que Deus procura para que um ser humano mude de coração. Porque as inúmeras vezes, né, praga após praga, e mesmo antes, né, esses planos que você trouxe, plano A, B, C, são oportunidades que Deus deu para o faraó mudar o seu coração obstinado. Né? Um pagão, alguém que se achava Deus, e o Deus criador do universo teve essa paciência com o faraó. Então, realmente, a gente vê aqui um coração muito coerente desse Deus bíblico nos dois testamentos, refletido em Jesus. Achei muito especial isso. Uma outra coisa que eu pensei também, que revela essa paciência, o amor de Deus, é como ele entra de novo na cultura do ser humano, né? Fazendo questão, gente, essa questão das pragas, às vezes a gente lê assim numa tacada, mas essa aula ajudou a perceber que olha o que Deus está tentando fazer. Ele está, de fato, buscando uma conexão profunda, entrando no universo da mitologia egípcia para comunicar para aqueles seres humanos de que ele é o único Deus do universo. Ele se preocupou em fazer isso, né? Demonstrando prodígios que tinham cada um, é como se fosse um trunfo do Deus eterno, toda hora vencendo a batalha com um dos deuses egípcios, por meio das pragas. E no final, essa do Cordeiro, né, do Amon-Ra, isso realmente é intrigante, né?
de pensar depois nas conexões com Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, assim, onde há de fato a vitória total para a humanidade. Assim, é muito, muito legal mesmo aprender essas coisas. Obrigado. E só uma perguntinha, você acha que esse faraó era o Ramsés II, aquele famoso lá? Você tem algum pitaco? Tem muita gente que acredita, né? Tem até uma série aí de livros de São Ramsés, que é uma série de livros aí que tem uns 20 anos aí que foi escrito, que defende isso, né? Do ponto de vista de Ramsés, né? Até tradição histórica, muita gente gosta. Porque dá um enredo bom, né? Se for mesmo. Então fica muito tentador juntar as duas coisas. Como o Davi falou, a gente não tem muitas evidências, mas não seria impossível. A única coisa que se sabe com certeza é que é compatível. Se for mesmo ou não, eu não consigo afirmar. Não li nada que garanta isso. Mas você acredita que esse, pelo menos, foi alguém que cresceu junto com Moisés e houve essa conexão entre os dois? Eles foram aprendendo da mesma cultura desde cedo, foram se desenvolvendo juntos, ou não? Talvez seja algum... Eu acho que eles frequentavam os mesmos tutores. Agora, se eles eram um em carne, igual o filme lá, né? A romantização do filme diz, eu não consigo afirmar. Mas que eles tiveram acesso aos mesmos tutores, talvez não a mesma atenção dos tutores, evidentemente, né? Mas acesso à educação parecida, pelo menos da alta nobreza egípcia, eu acredito. Aí eu acredito mesmo. E eles se conheciam, com certeza. A partir daí, aí fica para a imaginação. Legal. Valeu. Obrigado mais uma vez, Judei. Eu que agradeço. Oi, Daniel. Queria abrir aqui. Eu acho que eu vou repetir algumas coisas que o Brunão falou. Assim, achei muito, assim, eu não conseguia entender esse endurecimento do coração, e aí quando você fala a diferença das palavras em hebraico e contextualiza, para mim fez muito sentido e me ajudou a ter muito temor também. Quando ele chega na 7ª praga e aí ele entende que ele pecou, ele reconhece, e aí ele desreconhece, né, o que pode acontecer comigo, o que já vi acontecer em estudos, e isso me ajudou muito a ver que Deus, ele é realmente ele foi muito cuidadoso com o faraó. Ele não foi, não, o faraó vai ser um objeto aqui que eu vou usar para salvar o meu povo. Também na sua fala, que eu gostei muito, é essa coisa de que houve para o povo de Israel a escolha também de que esse era o Deus, né? Porque às vezes parece muito, este é o povo escolhido, e Deus deu essa oportunidade para todos, na verdade. A história foi seguindo este rumo, né? E também gostei muito da questão de você elencando cada deus do panteão egípcio que vai sendo desconstruído. Aí eu não entendo nada de mitologia egípcia, mas eu me lembrava de Osíris, e eu achava que Osíris era um que ressuscitou, e que as pessoas fazem umas relações com Cristo. E aí eu pensei na Páscoa, falei, quero ver se existem ligações. E aí, enquanto você estava falando, ainda fui lá no Google e não deu para ler depois, porque se aí eu não conseguia prestar atenção no que você estava falando direito, vou ter que olhar isso posteriormente. Mas eu vi uma coisa interessante sobre Osíris, que ele foi o primeiro faraó e que ele era considerado invulnerável. Ele não tinha, nada poderia atacá-lo, exceto o chifre de um carneiro. E eu falei, opa, tem coisas aqui. E assim, como esse é o último dia, que pena que você não está com saudade da gente ainda, porque a gente gostaria realmente de continuar no 2º semestre. E, assim, de todas as coisas... tudo que você falou foi muito legal, mas eu acho que o mais legal foi esse posicionamento de questionar as nossas convicções, de não passar batido por aquilo que nos causa dúvida. Acho que no primeiro encontro, nem sei se foi dessas aulas ou da anterior, você comentou, não é que você vai pecar, que você vai cometer um grande erro, mas você vai deixar de aprender e captar mais riqueza daquilo que a Escritura tem para dizer, né?
E você me instigou a questionar coisas que eu já tinha muito colocado dentro da gaveta. E aí é isso, sobretudo por isso que eu sou muito grata por essas suas aulas. Obrigado, Ana. Vamos deixar passar esse primeiro semestre aí. No segundo, a gente pode brincar com uma outra série, né? Aí, para caminhar pelo deserto. Afinal de contas, tem muita coisa para acontecer nesse deserto ainda, né? Muita coisa nesses caminhos. Obrigado mesmo. Eu queria falar um negócio sobre o que você comentou, das séries, das pragas, né? Tem uma coisa que a gente não percebe, a gente lê as pragas, e é muito interessante essa história, uma das histórias mais interessantes da Bíblia. Dá para você sentar e ler esse negócio durante uma hora, você passa uma hora lendo, você lê todas as pragas. E é interessante. Agora, a gente não se dá conta que provavelmente, ou certamente, entre essas pragas, entre algumas delas, passaram muito tempo, semanas, meses, entre essas pragas. Então, por exemplo, entre o virar cobra e transformar em sangue, talvez tenha sido uma semana. Agora, tem hora que ele fala, o trigo e a cevada não foram atingidos, porque não estavam em flor. Aí, 2 pragas depois, eles são. Ou seja, deu tempo de crescer a planta, dar flor, virar fruto, o fruto amadurecer, e aí eles serem alcançados. Entende? Então, por isso que o farol não fica no mesmo dia, igual bipolar, assim, indo para um lado para o outro, né? Ele vai, ele pensa, se convence, aí depois aí passa, ele, passou, aí conversa com o conselheiro, com o outro, entende? E aí volta atrás, não é? Quando ele fala pela primeira vez, então o faraó pecou novamente. E a primeira vez que o texto usa a palavra pecou para o faraó. Até a 7ª praga, não é que o faraó não pecasse. Ele pecava, obviamente. Mas essa palavra, ele só é imputado o pecado a ele, no texto, depois que se entende que ele entendeu o que ele estava fazendo, que ele reconheceu a Deus. A partir daqui, você é responsável pelo que você faz. Entende? Então, até isso, até essa preocupação em ser justo, né? Deus teve com o faraó. Eu vou cobrá-lo depois que ele entendeu o que ele está fazendo. Antes, não que ele não fosse responsável, mas a palavra pecado não apareceu para o faraó antes dele entender quem era Deus. Né? Só depois que ele entende. Então, você vê a riqueza desse tratamento e a gente precisa entender que o faraó era uma personalidade de caráter não muito firme, obviamente, mas não era assim de um dia para o outro. Não acordei e mudei de ideia. Né? Era um processo. E aí ele voltava para a fraqueza dele. Legal. Nelson, pode estar contigo. Daniel. Ixi, vai dar eco. Queria te agradecer. Agradeceu várias vezes. Isso que é um homem grato, hein, Daniel? Muito grato. Falou obrigado. Ele falou 7 vezes obrigado. Olha que legal. Daniel, então... Agora tá normal? Olha, eu queria te agradecer porque as suas aulas ajudam a gente a ver como a Bíblia é tão rica, né? E às vezes a gente passa batido, assim, por algumas coisas, que nem as pragas, e lembrando também daquilo que você trouxe sobre José, né? Mesmo Moisés, né? Ele sendo criado entre os egípcios, se sentindo meio hebreu, mas também hebreu, sendo egípcio, né? Mas eu até falei para o Sérgio Ricardo que tem algo de uma aula anterior que está me atormentando. É quando Jacó luta com Deus, que ele é chamado pela primeira vez de Israel. Que eu acho essa luta muito estranha, né? Porque, de repente, aparece lá alguém que começa a lutar com Jacó, e eu não sei que luta é essa, não sei se é judô, o que é, que fica lutando a madrugada inteira e não tem um vencedor, né?
E também achei estranho que Jacó é ferido, fica mancando, e por conta disso os judeus não comem aquela parte, mas o que tem a ver a musculatura do ser humano com do gado, dos animais, sei lá. Você tem mais detalhes sobre que luta foi essa? Como assim, né? Qual foi a modalidade do MMA? O Francis. Que tipo de luta é essa? Que fica a madrugada toda lutando sem um vencedor? Essa luta ela também me atormentava um pouco. Eu não sei se você ficou até o fim quando a gente falou disso. Você ficou, Nelson? Sim. Você viu as explicações do Denilson, do Alex, né, sobre isso? Porque eu não sei, eu não tenho muito mais para acrescentar em cima do que eles falaram, né? Ali em cima dessa luta, não é? E o próprio, da onde eu estudei, tem um cara, o próprio David Foreman, realmente, ele tem material em cima disso, para você aprofundar um pouco mais sobre essa luta. Eu não consumi esse material para ir, então eu não consigo ir além do que a gente foi naquele primeiro papo, né? Depois o Denilson e o Alex falaram, até aprendi aqui com eles. Mas eu concordo com você, que é intrigante mesmo. E no podcast que eu ouvi sobre isso, o Marty, né, que conduz, ele deixa meio no ar, assim, meio que, olha, tem muita coisa para a gente aprender aí, como se fosse um negócio meio mal resolvido mesmo, sabe? Esse homem, que homem é esse? Essa luta, né? Ou seja, fica um monte de questão no ar, que é justamente, segundo ele, né, para a gente ficar com esse texto, meditando no texto e ver o que o Espírito de Deus nos conta sobre o texto. Como se não tivesse, e eu acho que não tem mesmo, uma jurisprudência majoritária a respeito disso, né? Que vai dizer, foi isso, foi taekwondo misturado com capoeira. Então, a gente acaba não tendo, ou Krav Maga, né? Já que é para ser judaico, né? Então, acho que eu não posso te ajudar muito nesse esquema. Só compartilhar a sua inquietude. Tem uma coisa que você está me decepcionando aqui, viu, Nelson? Eu achei que vocês iam perguntar, tá bom, você falou no início, e os 3 dias que eles pediram para o faraó? Se não era 3 dias, eles mentiram ou não? Pô, ninguém perguntou isso, estou esperando aqui. Não, a Sueli está com a mão levantada, ela vai perguntar isso, não é, Sueli? Não, não, esses 3 dias poderia ser os 3 dias que Jesus falava, né? Quando ele voltaria depois de 3 dias, né? Mas não era isso não que eu ia falar. Eu só colocar o que o Davi falou sobre evidências e sobre o sangue na batente das portas. Eu vi uma aula muito... Essa semana eu fiquei instigada a semana inteira, estou vendo uma coisa, desde a semana passada. Aí, os judeus, vou ser muito breve, os egípcios tinham 2 pontos em relação à porta, à casa, né? Porque é uma casa. A casa era feita de tijolo que representava que a vida é breve, mas os túmulos, né, deles são feitos de pedra, que significa eternidade. E na casa, que eu quero focar sobre o sangue que eu vi, Deus ele coloca bem aonde que é para colocar, não é em qualquer lugar que é para passar o sangue. Por quê? Todas as casas, por isso que eu imagino que deve ter sido muito difícil para os hebreus tirar toda aquela cultura dos egípcios, porque toda a casa dos egípcios tinha o nome do dono da casa. Eu vou entrar sobre evidências que é concreto, que foi encontrado no deserto,
respondendo o que o Davi falou. Eu falei, eu não posso ficar calada. Porque eu achei linda a aula que foi dada, porque assim, tem um homem que chama alguma coisa Narun, Narun. Ele é americano, morreu em 2000 e alguma coisa, mas ele é um estudioso da cultura judaica na época, né? É um senhor, até mostrou a foto dele, mas o ponto é o nome de todos os moradores da casa é colocado na casa, porque mesmo que a casa fosse destruída, o nome permaneceria. Por isso que o nome é algo tão importante, né? No Antigo Testamento a gente vê muito nome e tal. E eu falei, uau! Então, assim, os túmulos dos egípcios, desses Ramsés, tudo mais, os túmulos deles é feito de algo para a eternidade. Então, é muito mais valorizado do que a casa. Mas foram encontradas no deserto, lá em Israel, tudo, casas, vestígios de casas com o nome dos moradores. Porque o nome, mesmo que a casa é destruída, o nome permaneceria. Entende? Eu achei lindo. E sobre os judeus, eu tenho um conhecido que mora perto de mim, ele trabalhou no colégio judaico, respondendo sobre, acho que é o Davi também que falou sobre mulheres e homens casando. Então, judeu é muito discreto, né? E esse colégio é perto do Hospital das Clínicas, não sei se é na Capote Valente, tudo, ele era porteiro. E uma vez chegou uma moça de 15 anos, eles não são muito de falar, mas com ele conversou. E a moça falou assim, eu estou tão triste, meu pai me fez casar com um homem, eu ia fazer eu casar com um homem de 75 anos. Eu fiquei chocada. Então, assim, eles têm muito da cultura deles aqui no Brasil, né? Eles ficam muito nos jardins, né? Naquela região, acho que tem o local deles de celebração, e você vê os homens andando, né, com os filhos, com toda aquela vestimenta que eu acho linda, mas eles estão muito enraizado isso para onde que eles vão, né? Eu imagino quanto deve ter sido difícil para Moisés arrancar deles tudo aquilo que eles conviveram com os egípcios, né? Nossa, eu estou apaixonada. Já gostava do Antigo Testamento. O Novo também, mas agora estou mais ainda. Mas é só isso. É só para dizer que há evidências sobre as casas que foi passado sangue e tudo mais, né? Existe sim. Só isso. Agora chega. Obrigada. O Novo Testamento é legalzinho também. Principalmente Jesus, né? Jesus é... Obrigada. Só isso, só para... É só isso. Obrigada. Daniel, o que eu fico animado é que o segundo semestre ainda está muito longe. Então, eu creio que vai dar tempo de você sentir saudade e querer voltar para compartilhar um pouquinho mais, né? Afinal de contas, julho está muito longe ainda, né? Julho, olha o cara. Dessa vez eu fui, da primeira vez eu estava de uma licença, né? Capacitação, então me ajudou bastante. Dessa vez eu não estava, mas o Papai do Céu me ajudou, porque o ministro que eu assessoro também tirou a licença, tirou férias, então facilitou bastante. Né? Eu preciso programar direito porque é emocionante. Já verifica com ele, Daniel, quando é as próximas férias, e aí a gente já encaixa nesse período. Excelente, combinado. Mas eu estava só pensando, eu conheci o Daniel há mais ou menos uns 30 anos. E quando eu conheci o Daniel, era a pessoa que mais sabia piadas de cor. Ele falava uma atrás da outra sem fim.
E eu estava aqui lembrando disso e realmente como eu fico grato por ver o Daniel hoje podendo trazer algo tão consistente, tão maduro, fruto de todo esse trabalho, assim, bem especial ver o que Deus está fazendo, né, com a sua vida e o quanto você nos ajudou aqui nesse período. De fato, você trouxe tantos insights que fez a gente poder pensar, refletir sobre outras perspectivas, né, sobre todas essas histórias que são bem conhecidas, mas que de fato tinha vários desses questionamentos que você levantou, alguns dos incômodos. Aí eu acho que foi muito útil para isso, né? Então eu queria muito te agradecer mesmo pela disposição, por estar aqui com a gente. Eu sei que é um esforço fazer tudo isso, mas de coração a gente espera mesmo ver você aí para continuar mais um pouquinho. Se você entrar no chat, tem várias pessoas pedindo aí pela continuação. A Carla fica ali vibrando para poder você voltar. Então, Daniel, mesmo de coração, queria muito te agradecer, agradecer os irmãos que acompanharam a gente nessa série, e estamos juntos aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Sérgio. Eu lembro disso, né? Eu consegui emendar umas 50 gracinhas, né? Piadas de uma vez só. Agora eu preciso botar uma coisa no meio, senão a Patrícia briga comigo. É por isso que eu tento dar aulas, assim, para eu poder ter mais tempo para fazer gracinhas. O objetivo final é sempre fazer gracinhas. A gente constrói os temas em volta disso. Ótimo, muito obrigado, viu, Daniel? Se você tiver um tempinho, Davi, acho que ainda queria falar algo. Se não, a gente tem um minutinho. Davi, hoje, amanhã é feriado, não tem a reunião dos malucos do clube hoje, então... Então vai lá, Davi. Além de engrossar o couro para te animar para o segundo semestre, continuar, já que você queria tanto falar dos 3 dias, fala para a gente. Ninguém perguntou, sinta-se perguntado pelos 3 dias. Achei que ia passar numa boa. Ok, o inicial, né? O pedido inicial dos 3 dias. O pedido inicial dos 3 dias. Por que inicialmente as pedras dos 3 dias se era uma coisa do Moisés, um jeitinho de vou pedir com um jeitinho, vou passar a perna no faraó, se o plano inicial era realmente só viajar 3 dias para prestar culto a Deus? Muito bom, Davi. Eu achei essa questão muito intrigante também, né? Por isso que eu imaginava que alguém ia perguntar. Nesse início, né, Deus e o faraó e Moisés, né, eles estavam assim em bons termos ainda, né? E aí acredita-se que a ideia era 3 dias mesmo, porque ia fazer parte da educação do faraó. Se o faraó fosse um pouco mais humilde, eles iam passar 3 dias e iam voltar, né? O faraó ia aprender um pouco, ia continuar a educação dele até que ele ia chegar ao ponto de se convencer para deixar o povo ir com bem menos estresse, né? Então seria e o povo também ia precisar ir sendo treinado, né? Todo mundo ia precisar sendo treinado. Então seria um primeiro passo nesse caminho, que provavelmente ia se desenrolar de forma muito mais harmônica. Essa é a forma que eu vejo hoje esses 3 dias. Eu não acho que seria uma passada de perna, não. Até porque ia ficar muita coisa, né, do povo que não iria nesses primeiros 3 dias. Sim. Obrigado. Obrigado. Com o Davi tem que tomar cuidado que ele cobra depois. Nada. É baratinho. Esses mineirinhos. É. Muito bem, gente. Obrigado, viu?